Boa noite, queridos alunos. Hoje nós temos aí mais uma aula, da disciplina Gestão de Pessoas e Talentos. E hoje nós vamos terminar a última etapa, vamos discutir a última etapa do texto do artigo 1, intitulado Atuação do Líder, Gestão de Estratégia, Gestão, Reflexões, Lacunas e Oportunidades, o texto do artigo 1, que é um texto bastante reflexivo, bastante teórico, um texto que vai ajudar vocês bastante no trabalho que vocês estão realizando aí em grupo, Então essa videoaula já é a videoaula 5, e é a quarta parte da discussão desse texto do artigo 1. Então é bom que vocês se organizem para tá vendo aí a sequência que nós estamos estudando, discutindo esse texto, e que essa sequência existe também uma videoaula. Então nós temos já 4 vídeos sobre esse texto, sendo que um vídeo foi apenas desenvolvido para a explicação do trabalho, tá? Alguns alunos estão mandando o trabalho, as dúvidas, o desenvolvimento do trabalho para mim, e eu estou mandando resposta lá pelo grupo, pelo e-mail institucional também. Então, por favor, ou pelo e-mail pessoal de vocês. Mas tem alguns alunos que até agora não me passaram absolutamente nada. Então a comunicação nesse momento é muito importante, tá, pessoal? Não deixe para fazer o trabalho de última hora. Lembrando que a entrega dele aí é na última semana desse mês de maio, tá? Então não deixem isso acumular, tá? Então, o que nós estamos trabalhando nesse texto, ou seja, que já foi trabalhado, foi o início do texto, no qual houve uma apresentação sobre o campo de estudos sobre gestão de pessoas, que o texto ele faz essa introdução. E nesse debate ele também trabalha sobre líder de gestão estratégica de pessoas e as relações atuais possíveis, e também, um debate teórico, Ou seja, hoje nós vamos estar continuando esse campo de estudos sobre gestão de pessoas, e para isso ele vai mostrar mais um quadrozinho, que o texto ele tem vários quadros, que depois ele dá uma explicação simples e que eu estou aprofundando para vocês, vai falar sobre líder e lideranças, conceitos e modelos, que isso é importante esse momento. Ele tem uma contribuição inclusive para fundamentar o trabalho de pesquisa de vocês. E por fim ele vai estar falando sobre as relações organizacionais que envolve essa liderança, os líderes e as lideranças. E o texto vai dar ênfase a alguns estudos trabalhados, alguns conceitos, que isso é importante também para você estar vendo como é que um líder está se dando nessa situação de pandemia e de crise econômica hoje, E aí não se esqueçam de verificar, de mandar os trabalhos. Como é que está o andamento do trabalho de pesquisa de vocês? Trabalho esse, lembrando que tem como tema principal o quê? Atuação do líder de gestão e estratégia de pessoas, reflexões, atuações em momentos de crise provocado na pandemia, pelo Covid-19, tá? Então vamos lá começar a nossa videoaula aqui contemplando essas ideias finais do texto aí, tá bom? Qualquer dúvida, pergunte lá na aula agora, nesse momento, coloque as suas dúvidas no grupo, coloque as suas perguntas. Se não quiser colocar no grupo, coloque individual também no meu WhatsApp, coloque lá as dúvidas posteriormente lá por e-mail também, tá? São esses recursos que a gente tem para se comunicar, para a gente debater, tá ok? Vamos lá então. Bom,
Então, como eu disse, esse trabalho todinho que nós realizamos, nós fizemos um debate sobre a introdução do texto, sobre o tema do texto, sobre os objetivos do texto, né? E agora, né, do meio do texto para cá, nós estamos fazendo uma fundamentação sobre bases teóricas, apresentando, né, em cima, essa base teórica está relacionada à gestão de pessoas, estratégias, e sempre fundamentando algumas perspectivas teóricas nesse campo de estudo, tá? Que é importante para vocês. Então, nesse momento do texto, né, o texto ele trouxe algumas perspectivas teóricas, né, sobre gestão de pessoa. Ele trouxe a tabela 1. Nessa tabela 1 veio uma abordagem histórica, né, e correntes do pensamento sobre gestão de pessoas, como eu mostrei para vocês, né, que ela teve um campo amplo aliado à sociologia, à psicologia, às ciências sociais humanas, né. Então houve uma reflexão teórica. Essa reflexão teórica ela teve uma base na perspectiva da teoria da administração, né, e da sociologia clássica moderna a princípio. Depois essa perspectiva ela trouxe uma ordem de pensamento no qual ela nos mostrou uma base teórica, uma visão organizacional do que seria essa base teórica, né, e o que se implicaria para a gestão de pessoas, né? E aí veio uma série de linhas de pensamento, a funcionalista, a weberiana, né, e outras mais que já foram debatidos aí anteriormente. A tabela 2 ela trouxe um embasamento teórico, né, com a visão ampliada de vários autores, que eles determinaram também uma perspectiva teórica sobre gestão de pessoas, e elas eram mais contemporâneas, como a universalista, a contingencial e a configuracional, que foi explicada cada uma delas para vocês também, tá? Bom, agora, né, nesse momento do campo de estudo de gestão de pessoas, reflexões, lacunas e oportunidade, foi mostrado para vocês uma preocupação então de fundamentos teóricas, né, e que essa fundamentação teórica nessa linha de estudos de gestão de pessoas são trabalhos discutidos recentemente, né, e que esses estudos eles partem de uma perspectiva mais universal, de um pensamento mais global, no que se refere a um estudo de organização empresarial, né, em termos de resultados, inclusive organizacionais, financeiros, de indicação de negócios, né? E nesse momento agora do texto vai haver um debate em cima disso, principalmente relacionado à questão de líder e liderança. E nesse momento do texto, as autoras do texto vão citar vários autores que trabalham nessa temática, né, sobre gestão de pessoas, lacunas e oportunidades, principalmente com a questão de liderança, e que além dessa que o texto, as autoras do texto oferecem para vocês, eu também fiz uma abordagem bibliográfica e trouxe alguns livros ou alguns acompanhamentos de links para vocês enriquecerem e fazer referência no trabalho de pesquisa de vocês, tá? Bom, nesse campo de estudo sobre gestão de pessoas, planejamento, estratégias, né, um autor muito clássico, né, um autor muito consagrado é o Hidalberto Chiavenato, né, e no qual o título do livro dele é Gestão de Pessoas. É um livro que já tem algum tempo que ele trabalha, né, e gestão de pessoas, o novo papel dos recursos humanos nas organizações, tá? E aqui na minha fala, eu tenho como base dessa dessa aula, slides, que eu sempre faço isso com vocês nas aulas, e que esses slides está disponível, eu mando para vocês tanto no link aliás, no e-mail da turma, né, como também no e-mail corporativo de vocês aí, eu mando esses slides para você estar acompanhando. E nesses slides está essas referências bibliográficas do livro do Hidalberto Chiavenato,
que ele está em termos de... ele está em PDF, né? E que vocês podem fazer a leitura dele. Então ele vai estar lá e tem um link para você ir lá no computador, clicar e abrir no seu computador ou no seu celular, onde que você achar melhor, tá? E lá eu trouxe aqui o sumário para vocês. Ele vai falar dos novos desafios da gestão de pessoa, né? Por que agregar a gestão de pessoas, aplicando a aplicabilidade da gestão de pessoas nos negócios, nas organizações, né? O que é recompensado em termos econômicos, sociais, a questão de gestão de pessoas, o desenvolvimento da gestão de pessoas, né? Então ele vai fazer toda uma abordagem nessa categoria de teórica, né, de gestão de pessoas, e faz uma perspectiva futura também, tá? Então isso é a primeira referência bibliográfica que eu falei e que está inserida nessa temática dessa aula de hoje, que nós vamos abordar também, ou seja, e também do texto na sua totalidade, tá? Outro texto que eu trouxe também de uma autora consagrada, né, Aléia Cordeiro. O livro dela é intitulado Campo de Estudos em Gestão de Pessoas. Outra sugestão bibliográfica com o link aqui direitinho desse livro, tá? E dessa forma então tem vários trabalhos aí. Eu selecionei um livro do Instituto Federal de Educação também, de um curso técnico sobre gestão de pessoas. Ele tem uma linguagem bem acessível. Eu vou colocar esse também lá no e-mail institucional, que vai servir para mais um acervo bibliográfico para inserir no trabalho para vocês, né? Então vamos lá. A temática que nós vamos trabalhar agora, no final, que o final do artigo 1 traz, é sobre líderes e gestão de estratégia de pessoas. O que eles vão abordar sobre as relações atuais e relações possíveis, né? E tanto só de um contexto de uma organização empresarial, em termos culturais, empresariais, né, como também direcionado ou dando ênfase na questão dos profissionais dos recursos humanos, ou seja, vocês. Vocês enquanto profissionais do RH, enquanto profissionais do secretariado. E nesse momento as autoras vão falar que existe dois atores que são fundamentais, né, na implementação de gestão de pessoas. Nesse momento se fala então, né, de atores sociais como os funcionários, pacientes do processo, gestores e muitas vezes até os executores, né, como o principal processo de movimentação sobre a questão de líder e gestão de estratégia de pessoas. Nesse contexto, gente, nessa relação patrão-empregado ou todos os atores sociais que envolvem uma empresa, tá? A liderança é um aspecto fundamental enquanto categoria de análise para ser discutida nesse momento. Porque nós vamos estar falando de quê? De relação entre líder e liderado, ou seja, quem está no papel de um chefe e quem está aí submisso a esse chefe, recebendo essas ordens, né? Ou seja, um trabalho sobre acaba que seja acontecendo o quê? Um exercício de um papel organizacional. Líder, gestor, ele então nesse momento ele se torna um assunto muito crítico dentro da gestão de estratégias de pessoas, tá? E isso é importante. Você pode ser um líder dentro da empresa que você trabalha, ou futuramente pode até ter a sua empresa, tá? Então o debate ele funciona aqui nessa relação de líder, de liderança, e como que esse líder, essa liderança, ela tem que acontecer, como que ela acontece no meio corporativo. Existe um debate muito amplo, muito complexo em cima disso, tá? Então aqui eu vou estar passando um resumo. Existe muita referência, muita bibliografia, muita teoria sobre isso. Eu vou estar passando aqui aquilo que é mais significativo, que o texto mudou, tá? Então dentro dessa temática sobre líder, gestão de estratégia de pessoas, as relações atuais, né, ou relações possíveis, o que se debate hoje é a questão da liderança, e que tipo de líder e liderança
é esse que tem dentro de uma corporação, dentro de uma cultura administrativa, e que cada dia ela cresce e se discute em vários áreas do conhecimento. É muito amplo isso aí, né? Como eu falei, dentro das organizações corporativas, né? No sentido que os líderes, eles têm uma contribuição importantíssima nesse aí, principalmente no sentido de que eles devem buscar a motivação dentro de uma equipe de trabalho e articular estratégias, né, aos cooperados, as buscas de soluções, né, melhoria dos processos de funcionamento político, econômico dentro de uma empresa. Por isso que o texto no finalzinho, quando ele vai falar em liderança, ele fala nessa liderança comportamental, nessa liderança motivacional, né, e que para isso tem vários aspectos sociais, psicológicos, né, motivacionais dentro do âmbito desse trabalho, dessa discussão, né? Então, os líderes dentro da gestão de estratégia de pessoas, enquanto uma relação contemporânea e dentro das suas possibilidades, né, se discute vários tipos de liderança, mas que esses vários tipos de liderança, eles vão apresentar, né, dentro das relações organizacionais, uma característica ou um perfil de um líder. Um líder entusiasta, um líder estimulador, um líder provedor, um líder que tem atitudes de conexão ou conector, né? Conector ou vinculado a algo de interesse coletivo ou de certas particularidades da empresa. Um líder professor atuante, um líder assessor, conselheiro, né? Um líder que influencia, um líder pioneiro de experiência e um líder compensador, entre outras características de liderança ou de líder que a gestão de pessoas discute, né? E que nós vamos estar fazendo algumas abordagens em princípios mais básicos aqui, né? E que o texto traz como referência aí para vocês, né? E aí, para mostrar esse debate sobre líder e liderança, o texto de vocês, as autoras trazem outra tabelinha, né? A tabela 3, que vocês podem estar acompanhando, que ela vai trazer vários conceitos sobre liderança e líder, tá? E além desses autores que estão lá, eu trouxe outros aqui para vocês, e que eles têm uma afinidade, aspectos conceituais comuns, que mudam são as palavras um pouquinho, né? E de uma forma geral, tá? Quando se fala de líder e liderança, é no sentido de se trabalhar, né, de se entender o que é ser líder e liderança está dentro de um contexto tanto de insucessos empresariais e no sentido de criticar, aliás, né, partes de insucessos empresariais, ou seja, fruto de uma liderança ineficaz. Quando se detecta os erros de uma liderança, de um líder, no sentido de insucesso ou de ineficiência, algo que foi ineficaz, isso serve como exemplo para se constatar então conceitos diferentes dessas lideranças ou desses líderes que tiveram um trabalho que não foi bem sucedido, tá? Então a primeira debate teórico é que se faz, né, esses conceitos sobre atuações mais positivas, tá? Então a liderança do conceito lá da tabela 3, de uma forma geral, ela fala que essa questão de ser líder, de liderar, de liderança, nos permite compreender que saber liderar é uma competência fundamental para o andamento de uma empresa. É uma competência fundamental em tempos de crise, seja lá qual for essa crise, né? E isso é fundamental, essa competência, tanto para as empresas como no amplo de uma carreira de um gestor, tá? Então, essa liderança, em termos de competência fundamental,
ela vai dar ênfase à questão de pessoas, ou de gestão de pessoas, ou em questão de tarefas, de funções a serem exercidas, né? E bem organizadas, bem gerenciadas, bem planejadas, tá? Então, por exemplo, dentro desses conceitos de liderança, o artigo lá de vocês, eles trazem referência de vários autores, e eu trouxe algumas aqui para contemplar com vocês, né? O Terry, né, um americano que trabalha com gestão de pessoas, já na década de 60 e 70 e 80, ele fez várias produções científicas sobre a questão de liderança, né, dentro do modelo de gestão de pessoas. Ele fala que a liderança é uma atividade que vai influenciar as pessoas, fazendo com que elas desempenhem, né, voluntariamente os objetivos do grupo, ou seja, de forma coletiva. A liderança, ela acaba por influenciar um campo de pessoas de um determinado local ou segmento do trabalho dentro de uma empresa, né? Outro autor também, o Hesser e o Blanchard, ele fala que a liderança ela ocorre no momento em que alguém procura influenciar o comportamento, né, de um indivíduo de forma ou individual ou coletiva, né, ou seja, ou de um grupo, qualquer que seja a finalidade, qualquer que seja o objetivo dentro de uma empresa, né? Ainda com o pensamento desses dois autores, o Hesser e o Blanchard, eles também afirmam que liderança ela ocorre no momento em que alguém procura influenciar o comportamento de um indivíduo, de um grupo, né? E que essa finalidade ela possa ainda determinar muito tempo, né, dentro daqueles objetivos que possam ser alcançados dentro de uma empresa, tá? E um autor bem recente também, né, o Northus, de uma obra de 2010, ele fala que liderança é um processo pelo qual o indivíduo se influencia dentro de um grupo, né, e que ele tende a atingir um objetivo comum, tá? Então vocês podem ver que esses autores, eles têm um pensamento sobre uma teoria conceitual, né, de líder, de liderança muito, muito parecida, né? Bom, aí tá essas tabelinhas, né, elas são vêm em sequência, e aí depois tem um quadro falando também da síntese da evolução do pensamento sobre liderança, né, a tabela 4. E essa tabelinha, em termos de um debate conceitual sobre líder e liderança, ela vai fazer um simples debatezinho, um resumo, né, sobre alguns aspectos teóricos, né, agora historicamente consagrado pela questão do líder e da liderança, porque discutir teoricamente líder e liderança, ela teve um aspecto conceitual, metodológicos, históricos, inserido na corrente de pensamento também, tá? Então, nessa perspectiva, o texto ele vai mostrar isso para vocês, né? Que essa teoria de líder e liderança traz traços de personalidade, ou seja, entra a psicologia aí também, né? E dentro desses traços de personalidade, o texto fala que vai se buscar identidades de qualidades desse líder ou dessa liderança, e que essas identidades de personalidades, elas vai trazer também características pessoais de iguais ou de diferentes líderes, né? De líderes ou não líderes, né? Como o texto aborda. E que esses aspectos de traços de personalidade, dentro da personalidade, de identidades, de qualidades, de características, né, eles acabam trabalhando o quê? Uma teoria comportamental, né, de como que um líder ele se comporta, né, como é o comportamento dele
diante dessa atribuição desse indivíduo enquanto líder. Então, percebe-se nesse momento, né, de estudo uma centralização de um indivíduo enquanto líder. Então, o estudo ele passa a ser gerenciado, né, a ter o líder enquanto objeto de estudo, enquanto centro de um objeto de estudo, em termos de personalidade, de comportamento, né, de característica comportamental, que vai buscar identificar que líder é esse, né, e suas características. Tá? E dentro dos pensamentos que a tabela 4 fala aí nessa síntese de uma evolução de pensamentos, né, ela começa então a falar sobre os atributos do líder, né? Qual que é a função realmente desse líder, né? As competências dele, né? O pensamento dele em termos de chefia, em relação ao cargo de chefia, em relação aos seus subordinados nesse momento, né? Então, os atributos de um líder, a princípio, é trazer o quê? A adaptabilidade, é adaptar o corpo de funcionários, né, a uma organização cultural de uma empresa. Ele vai trazer normas de adaptabilização de um ambiente de trabalho. E para isso, ele necessita, dentro dessa adaptação, que o texto chama de adaptabilidade, é necessário que ele entenda sobre competência cultural, ou seja, como que uma empresa se organiza, quais são as suas normas, os seus cumprimentos legais, os seus cumprimentos efetivos do dia a dia, né? O líder ele sempre tem que estar trabalhando isso, e isso dentro de um pensamento que eles chamam de 360 graus, ou seja, para todos, né? de uma forma total, né? Dentro de uma empresa, né? E que esse líder ele sempre busca uma curiosidade intelectual, tanto por parte dele, enquanto um indivíduo, enquanto líder e liderança, como também dos seus funcionários, tá? E também, né, um líder ele tem que transmitir empatia e trazer empatia também. Então, nesse momento, a psicologia empresarial ela tem um fundamento muito pesado dentro de um pensamento sobre líder e liderança dentro de uma empresa, né? Mas uma outra coisa que se discute também, gente, aí dentro dessa tabela de evolução do pensamento da liderança, e que é um assunto bem contemporâneo, é que inserido da pessoa, do indivíduo enquanto líder, enquanto um agente de liderança, se fala também em autoridade, se fala também em poder. E essa autoridade, esse poder, ele tem que ser bem trabalhado também com o grupo, né, de trabalho dentro de uma empresa, para que acabe não se tornando uma ditadura, para que acabe não se tornando algo detentor de poder, né, onde que essa autoridade e esse poder ele demonstre, né, uma autonomia mais eficiente, no sentido de não demonstrar irritação, desavença, ética, né? Então tem que ter todo um cuidado dentro do aspecto de liderança, autoridade e poder. Tá? Por quê? Porque nesse momento os autores vão falar que a liderança nesse sentido é um processo de influenciar o outro de forma a atingir os resultados pré-definidos. Então se ele assuma uma liderança, uma autoridade e poder de forma radical, ele não vai conseguir resultados eficientes dentro do trabalho. Para isso, ele tem que ter uma certa autoridade diante de um direito mais legítimo, né, para dirigir as influências das pessoas. Então, quando ele exerce algo de autonomia, de autoridade,
é relacionado. Gente, nós temos que fazer isso porque a empresa ela tem um objetivo a ser cumprido, uma norma. Então, por isso que nós devemos cumprir o nosso trabalho, a nossa função dessa forma. Então, ele está exercendo um comportamento autoritário diante de regras, de normas que regem uma determinada organização empresarial. E para isso, ele necessita amplamente de executar, né, o seu poder de chefia. Ou seja, ele vai controlar nesse momento as principais estratégias, né, dentro de um processo que considera básico para que alcance os objetivos daquilo que a empresa quer que seus funcionários façam. Né? Então, por isso que liderança, autoridade e poder tem que ter muito cuidado em relação a um determinado tipo de comportamento ou de ação que um líder ou que uma liderança exerce, sem ser de forma antidemocrática, sem ser de forma de humilhação, né? No qual se busca então os interesses comuns sem esses aspectos negativos, tá? Então, o artigo ele continua, né, em termos de relações organizacionais, no qual se debate líder e liderança, né, que isso que dá ênfase aos estudos de trabalho nesse momento no artigo. E as autoras lá comentam que nesse momento que se trabalha líder e liderança, considera a diversidade em termos de conceitos, de teorias, de modelos desenvolvidos que trabalha com essa temática, que vai estudar, né, a categoria liderança. E que a liderança ela é uma discussão teórica fundamental. Por quê? Porque ela vai trabalhar a essência do papel de um líder. Olha só, dentro de uma organização, e que essa essência de um papel de um líder, ou seja, a liderança dentro de um meio corporativo, vai facilitar, vai influenciar os esforços de um indivíduo ou de uma coletividade, de um grupo de trabalho, e isso vai atingir os objetivos compartilhados do interesse de uma empresa, tá? Então, isso trata-se de um recurso que envolve recursos e relações de resultados. Então, esse líder e essas pessoas que estão sendo lideradas por eles tem que ter uma constante avaliação desse trabalho sobre ser líder e ter como esse corpo, né, de indivíduos por meio de uma liderança. Assim, o líder e a liderança ela está intrinsecamente voltada para um papel organizacional de uma empresa, no sentido de que pode ser avaliado, né, ou interpretado em diversos aspectos. Aspectos esse que os teóricos trabalham em cima da relação líder e indivíduo, o líder em relação à atitude dele com os outros, né? Ou seja, relação líder-indivíduo, relação líder-grupo, e o processo de influência que esse líder está fazendo no grupo, né? A formação e a facilitação que ele desempenha durante essa liderança, né? Isso vai permitir o quê? Uma definição, uma verificação dos seus objetivos, dos seus resultados, tá? Além das relações com outras variáveis organizacionais que a empresa busca atuar de forma moderada dentro de um aspecto sobre o trabalho do que é ser líder e como se programa essa liderança, se planeja essa liderança, né? E aí então, gente, dentro dos estudos de gestão de pessoas, existe, né, uma abordagem sobre como que o líder e a liderança envolve as relações organizacionais, né? Como é que o líder e a liderança está intrinsecamente voltada à questão das gestões de pessoas. Por isso que existe um estudo específico sobre teoria da liderança. Olha só, né? O tanto que isso é importante
para que nós possamos fazer o debate, e que o final do texto para vocês traz isso, né? Então, essas teorias da liderança, elas trazem aspectos muito importantes para um debate dentro de uma corporação, dentro de uma empresa, dentro de um ambiente de trabalho, porque vai trazer princípios de teorias de liderança, princípios esses que começam com conceituais, né? O que é um líder, o que é liderança, que o texto traz para vocês. Teorias baseadas em aptidões, tá? Teorias baseadas em teorias comportamentais, né? A psicologia, a sociologia, as ciências humanas vem uma contribuição profunda nesse momento, né? Teorias contingenciais, né? De situação, né? De contingentes e situação, ou seja, essas teorias de liderança, mais do que nunca ela vai funcionar agora num tempo de crise econômica por causa da pandemia, né? E muito mais uma teoria de liderança transformacional, né? Ou seja, nós temos que adaptar, transformar agora o nosso trabalho, a organização do nosso trabalho, temos que replanejar a nossa condição de trabalho para sair dessa crise. Então, o papel da liderança nesse momento, em termos de transformação, é importante, né? E a teoria de um líder servente, né? De um líder que não só impõe ordens, mas um líder que está sempre à disposição de uma organização, de uma flexibilidade em termos de trabalho, né? E a teoria de comportamentos de liderança, que é uma das que são mais discutidas no mundo contemporâneo hoje, né? Dessa forma, então, gente, as autoras do artigo que nós estamos trabalhando, ela vai falar, então, de uma forma geral, do líder, da relação do líder com os indivíduos e com os grupos, né? Que é estudada sempre tomando por base alguma teoria de liderança, né? Porque são várias em cada momento diante de uma organização corporativa, e que todo esse debate de teoria sobre liderança vai estar associado a determinada temática organizacional, tá? Associada à justiça, ao uso da comunicação, né? Como que você se dirige, trabalha, dialoga essa liderança, né? Porque a comunicação é importante, porque ela traz uma confiança, ela vai trazer um clima organizacional favorável, tá? Entre outros aspectos que o texto debate para vocês, tá? Ela também se fundamenta no momento e quando se relaciona a liderança a resultados, principalmente positivos, né? Que são entendidos como atitudes que foram impostas por esse líder ou por essa liderança, né? Ou seja, impactos da execução da tarefa dessa atividade que foi liderada por esse gerente, por esse membro, por esse sujeito, né? Ou seja, por esse gestor, né? Que se tratou de um trabalho organizacional nesse momento. Mostra, enfim, né? O artigo fala que tem vários trabalhos que chegam a conclusões interessantes no termo de demonstrar essa relação do líder no ambiente de trabalho, né? No ambiente de organização de trabalho, e, né, vai trazer perfis de líderes que foram pesquisados, que teve sucesso nesse comportamento de líder e liderança, né? E aí, então, o artigo também ele vai trazer um debate sobre o papel do líder na gestão de pessoas, que, né, já falamos até um pouco, e que existe dentro desse papel do líder ou da liderança, teorias baseadas, né, em aptidões. Aptidões essa que vão trazer traços pessoais, a teoria de traços pessoais, né, que autores falam que essas teorias de traços pessoais, elas vão caracterizar por pessoas que ora nascem com o desenvolvimento de certas qualidades, ou que se tornam excelentes líderes. Ou seja, a pessoa por si só, ela tem esse espírito, ela já nasce nata, né, de liderança,
ou que elas aprendem a ser líderes, né, com as suas experiências vivenciadas, né? Então essa teoria ela é baseada de recursos de características mentais, psicológicas e sociais. Então essa teoria de traços pessoais, a psicologia ela vem trazer, analisar, né, o papel do líder na gestão de pessoas com uma fundamentação muito importante, né? Então é uma teoria que não contesta apenas conseguir provar, né, que os líderes eram ou são mais inteligentes ou, né, de alta performance de liderança, tá? Mas também dentro de um contexto de uma discussão de situação de liderança, né, que se estuda. Então se estuda um comportamento e um determinado ambiente onde se vai exercer esse comportamento, tá? Então a psicologia empresarial ela tem uma fundamentação muito grande nos estudos, né, sobre o papel do líder na gestão de pessoas nesse momento, com a teoria dos traços pessoais, tá? E o texto fala também de dimensões de gestão de pessoas e de estratégias de negócios, né, quando se fala nas práticas de gestão, tendo o líder um papel de execução dessas práticas, tá? O artigo ele vai trabalhar isso também. Então, essas aptidões, diante de uma dimensão de prática da gestão de pessoas e tendo o líder, né, enquanto executor dessas práticas, tá? Alguns autores trazem que essa é a aptidão, né, de práticas. O líder ele tem que ter o quê? Aptidões técnicas. Ele tem que ter estratégias técnicas de comportamento para que ele mande funções, né, baseada numa técnica funcional, rápida, eficiente ou eficaz, né? E ele tem que ter aptidões humanas, né? Essas aptidões técnicas elas estão relacionadas às áreas de trabalhos. Cada organização, cada local dentro de uma empresa, ela tem uma técnica relacionada a cada área dentro de um departamento, né, vamos dizer assim. E para isso tem que ter aptidões humanas, ou seja, as pessoas, a comunicação nesse momento ela é importante, né, e a comunicação e a interação com as pessoas que um líder tem que ter, né. Essa teoria também da dimensão da gestão de pessoas enquanto prática de gestão e o papel do líder, né, diante dessas práticas, traz uma aptidão conceptual também, relacionada à capacidade de estabelecer o quê? Um campo amplo de visão, né, de que aconteceu de um trabalho passado, o que está acontecendo agora, para um campo de visão futuro, né? Então é importante que nesse momento, né, do papel do líder e na execução de práticas, que ele esteja de acordo com o nível de gestão, de organização dentro de um determinado departamento ou da empresa como um todo, né? Dessa forma, então, se fala em liderança, né, ou teoria das lideranças enquanto transformação, né, de mudanças também. Dentro dessa teoria de liderança de transformação ou transformacional, tá, vários autores também falam que essa liderança ela se transforma daquilo que se entendia por uma liderança tradicional, enquanto chefe, enquanto autonomia, enquanto relações de poder. Ela fala que nessa teoria de liderança transformacional, o papel do líder agora é transformar, não só mudar os colaboradores, mas os grupos e as organizações e a sociedade que também atribui, né, a essas atitudes de um trabalho mais corporativo, né? Ou seja, uma totalidade de transformação, não uma transformação única, mas uma transformação geral dentro de uma empresa, tá? E o texto também, né, ao teorizar sobre líder e liderança, ele vai nos permitir estilos quando se fala de autoridade, né,
que tem que a questão de poder, de autoridade, ela também tem estilos de liderança, tá? E ela também estuda essa teoria situacional dessa situação de liderança, né, de autonomia de liderança, que ela fala que existe 3 formas, né, de liderança enquanto autonomia, né? Uma burocrática, uma tradicional e uma carismática, né? A autonomia burocrática é aquela que nós temos que executar daquilo que a empresa legitimamente depende daquelas funções, daqueles métodos para que ela alcance os seus objetivos. Tradicional é a questão, né, de que o sistema capitalista ele criou de muito tempos, né, como que os meios de produção funcionam em termos de capitais, de relação de trabalho, né, de salários, de rentabilidade, de lucro, né, e a questão carismática, né, a questão de ser moderado em relações a todas essas relações que o sistema capitalista existe, né? Então, os estilos de autonomia de liderança, ele está classificado dentro desses 3 princípios aí, tá? E a teoria de liderança carismáticas, né, alguns autores falam que ela vai se focar nas características pessoais do líder, de comportamento específico do líder, né? Você tá, que pessoa mais carismática, né? Então o líder também ele tem esse aspecto, né, afetivo, né, vamos dizer assim, né? Porque você percebe que esse líder dentro de uma visão, de uma teoria carismática, ele articula uma visão, ele comunica elevadas expectativas, segundo as teorias, ele demonstra elevado grau de confiança, olha só, ele enfatiza o valor de uma identificação coletiva, né? Olha só, ele sempre está valorizando o trabalho coletivo, tá? Ele sempre torna riscos extraordinários, né? Ou seja, ele sempre está falando que isso aqui que nós vamos fazer é um risco, mas é um risco que vai nos trazer pontos positivos e tal, por isso que ele deve ser desenvolvido dessa forma, né? E no sentido, para que isso seja mais eficiente, fazer sacrifícios, né, substanciais para que possa alcançar nossos objetivos, né? Então a liderança, os estudos da teoria da liderança carismática, ela funciona nesse momento. A teoria da liderança transformadora ou transformacional, ela vai identificar 4 comportamentos de liderança transformacional. Os autores falam que é uma carisma ou influência idealizada, né, daquilo que ele planejou, né, em termos de transformação, tá? E a motivação é um aspecto fundamental na teoria transformadora, né, porque ela tem que ser inspiradora, tá? E estimuladora, principalmente nos aspectos intelectuais, né, dentro de uma visão comportamental dentro de uma empresa, e considerações individuais, né? Ou seja, o líder ele sempre tem que estar valorizando as opções, né, que os indivíduos, em termos de conhecimento, de saber, exercem dentro de uma empresa, tá? E aí se fala, né, o texto ele trabalha essa questão da teoria de uma liderança eficaz, tá? Que também tem 4 estratégias do que seja essa liderança eficaz ou como ela desempenha, né? Aí os autores falam que ela vai desenvolver uma visão clara, compreensível na organização, essa teoria de liderança eficaz, né? Vai criar confiança, explicitando valores e visões, tá? Identificar as suas formas e fraquezas e promover uma imagem sempre positiva, tá? Então, para vocês verem, gente, o tanto que as teorias de liderança, elas trazem, de uma certa forma, um estudo comportamental, e que por isso a psicologia, a sociologia, ela tem um papel ou uma contribuição muito importante nesses estudos teóricos, né? Bom,
para finalizar o nosso texto, né, as autoras elas fazem algumas considerações e nós juntos também vamos fazer aqui, além das considerações, algumas reflexões sobre esse artigo 1, né, esse texto do artigo, e que nós podemos então considerar nesse momento e levar por uma reflexão, porque esse debate, né, sobre teorias de gestão de pessoas, teorias de comportamento, teorias de líder, de liderança, eles não se encerram aqui nesse texto, muito menos dentro de um debate teórico que é tão universal, né, no meio acadêmico, no meio científico, tá? Então, o que se resume aqui é que existe que os estilos de liderança, eles influenciam diretamente na eficiência de uma organização, tá? Porque vai desempenhar uma qualidade de resultados obtidos, tá? Então, por isso que eu falo que isso vai influenciar muito no trabalho de pesquisa de vocês, quando vocês entrevistarem alguém como que é o projeto de organização dele, enquanto líder, diante de uma empresa. Que comportamento cultural esse líder vai ter agora com seus funcionários, né? E podemos refletir também nesse momento que muito se fala sobre a importância de um líder ou de uma liderança, né, para um funcionamento de uma empresa ou de um grupo, né, o que se debate dentro do artigo e das teorias que se colocam aqui, né, as propostas, né? Mas percebe-se que o texto e a própria teoria ela acaba nos mostrando que existe diferentes estilos de lideranças e que cada estilo desse vai impactar nas diversas dinâmicas relacionadas com as diversas equipes, com as diversas empresas, e que isso tem que ser algo a ser atribuído dentro dos estudos, tá? E levamos em consideração também nesse momento, né, que a liderança ela é um aspecto amplamente, né, teórico, organizacional e administrativo, que as teorias da administração, da gestão de pessoas, ela trabalha muito bem isso, pelo fato de que existe muito material teórico e que dentro desse material teórico se busca ou se traz referências confiáveis, né, sobre essa prática, essa eficiência desse discurso, né, de maneira a otimizar, ou seja, otimizar, né, um trabalho sobre líder e liderança nesse momento, né? Bom, diante disso, gente, o texto nos pôde permitir, de uma certa forma, né, um papel muito importante dentro do trabalho de gestão de pessoas, as técnicas ou as teorias do papel de um líder, e que essa discussão ela pode incluir a garantia, né, de uma harmonia de comunicação dentro de um grupo, né? O líder ele pode trazer isso, né? Que essa discussão sobre líder e liderança nesse momento ela pode delegar tarefas de maneira muito ou mais eficiente e otimizada, tá? O texto vai nos mostrar que esse trabalho ele vai trazer motivação e inspiração no sentido de se trabalhar dentro de uma organização empresarial, né, e enquanto grupo, no sentido de organizar metas, prazos, planejamentos, relações sociais e, por fim, determinar caminhos, né, para se chegar aos objetivos propostos dentro de uma organização empresarial, né? Então, o texto ele ele faz uma discussão teórica, mas ele traz reflexões significativas para dentro de um trabalho que a nossa disciplina ela desempenha, né? Então, diante disso, nós podemos considerar que o texto ele vai trazer algumas características essenciais, de um trabalho com gestão de pessoas, tendo o líder enquanto uma prática organizacional dentro de
de uma corporação, porque o líder ele tem que trazer carisma, ele tem que trazer discurso claro e didático. Um líder e uma liderança ele tem que trazer respeito e empatia. Ele tem que ter e demonstrar paciência. Ele tem que ter pensamento estratégico e passar essas estratégias para seu corpo de funcionários. Ele tem que ter uma estratégia de rápida tomada de decisões dentro desse pensamento de estratégia. Ele tem que ter uma competência de capacidade de delegar tarefas e funções, tá? Ele tem que ter boa capacidade também de delegar essas funções, de como que ele quer que exerça essas funções. Ele sempre tem que trazer um discurso motivador e inspirador, inclusive tendo ele como referência ou outros membros dentro de uma organização. Ele sempre tem que trabalhar ou até mesmo impor, aí entra a autonomia e poder, disciplina e organização. Ele sempre tem que trabalhar proatividade também nesse momento,